Mateus capítulo 28, versículo 1. Hoje comemoramos a Páscoa, para o cristão, no calendário litúrgico, calendário que nós seguimos. Hoje é o dia da Páscoa. Nada melhor essa noite do que falar sobre a ressurreição de Jesus, que simboliza a nossa Páscoa. É uma história tão perfeita, tão real, mas que o mundo lá fora acha que é um conto de fadas. E como o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e também é vã a pregação. Então, se Cristo não ressuscitou, estamos aqui apenas como um clube social, divulgando as palavras que nós lemos em um livro que não é inspirado. Mas se Cristo ressuscitou, essa Bíblia é verdadeira, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, a ressurreição é uma doutrina que é a base do fundamento cristão. É uma doutrina que molda a vida de cada cristão, porque é necessário acreditar na ressurreição para sermos cristãos. É necessário acreditar que Cristo ressuscitou, pois é Ele que nos dá a vida. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, é uma fé vazia. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos uma verdadeira fé, uma fé nesse Cristo maravilhoso. Mas vamos ao texto, Mateus capítulo 28, versículo 1, que diz o seguinte: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. E lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Enquanto eles iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes, tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com o ancião, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Então é uma palavra importante e
nada igual para falar no dia de hoje que celebramos a Páscoa. Essa é uma narrativa sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição do Filho de Deus. Nós vemos anteriormente, comemoramos a sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e hoje o domingo de Páscoa. Sabemos que Jesus, primeiramente, foi levado até uma cruz e morto naquela cruz. E nós sabemos a história que Jesus passou devido às autoridades que pegaram a Jesus, porque viram que ele era o rei dos judeus. Mas alguns negaram, alguns tiraram essa questão de autoridade que Cristo tinha sobre ser rei dos judeus, até no ponto que quando Jesus veio a nascer, Herodes começa a matar todas as crianças que estão em Belém, porque ele não queria que Cristo reinasse. Mas pela visão do Espírito Santo, José, o pai de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, foge para o Egito, para que ele não seja morto, e aquilo ali vai cumprir o propósito de Deus. Jesus também é batizado no Rio Jordão, através de João Batista, que seria o precursor do próprio Cristo. João Batista que muitos viram como Elias, e alguns discípulos de Jesus até o seguiram, o irmão de Pedro e o irmão de João, Tiago. Todos esses dois seguiram a João Batista antes de seguirem a Cristo. João Batista até ficou em dúvida se realmente aquele era o Cristo que haveria de vir. Mas foram até João Batista e disseram: ele ressuscita os mortos, ele cura os enfermos, ele faz todas as maravilhas. E sabemos que ali já começa uma nova criação, já começa um novo reino. Um reino que há cura, um reino que há milagres, um reino que há maravilhas. Porque, como diz em Apocalipse, no reino dos céus não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá luta, não haverá males, porque a nova criação começa através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começa já o seu reino nessa terra. E por isso os reinos dessa terra estavam contrários a Jesus Cristo, porque era o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas os reinos, primeiramente o Império Romano, não aceitava que Cristo fosse um rei. Não aceitaram ao ponto de crucificarem a Cristo e matarem ele com a morte de cruz. Então Cristo é dito como maldito, né? Então gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, onde Paulo vai falar sobre a morte no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Em Gálatas 3,13, Paulo vai nos falar e nos dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Primeiramente nós vemos que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Cristo faz-se maldição por nós que cremos nele. Ele já mostra o seu reino contra as forças do mal, contra as forças das trevas, fazendo-se maldito por nós, que não necessitávamos de salvação, porque se Deus não quisesse, nem ao menos teria nos criado. Mas Deus quis, através da criação, criar um casal, Adão e Eva, e através dele fazer toda a humanidade. Mas uma humanidade pecadora que se afastou de Deus. Mas Deus olhando para esse mal do homem, o mal da humanidade, manda o seu rei, Jesus Cristo, o qual também Paulo vai chamar do segundo Adão. O segundo Adão que nós temos é Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão veio e pecou, mas o segundo Adão não pecou e não teve pecado, que foi Jesus Cristo. Então esse momento é que Jesus pisa nessa terra, é para salvar a humanidade dos seus pecados, é para salvar o homem perdido dos seus pecados,
é para instaurar uma nova criação em cima da criação que Deus criou, porque Deus criou todas as coisas belas, perfeitas e agradáveis, mas o homem se rebela e começa o mal. E Deus tem um propósito tão maravilhoso que lança uma nova criação através de Jesus Cristo. Então nós temos a esperança de novos céus e novas terras, de um rei que voltará um dia e colocará todos os impérios da terra debaixo dos seus pés. Porque em Salmos nós lemos e vemos que Deus fala que os impérios humanos serão colocados debaixo dos pés de Jesus Cristo, e será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o importante da ressurreição é reconhecer que Cristo é Rei sobre todas as coisas. E Cristo não ressuscitou apenas para fazer um propósito de Deus, mas para viver esse propósito e instaurar uma nova criação, uma nova era, e tudo será transformado. Essa terra má será transformada em uma terra boa, em uma terra que não haverá enfermidades, em uma terra que não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento, porque Cristo sofreu tudo em todos. E esse será o grande momento que Cristo vem a ressuscitar e mostrar que está vivo e venceu a morte. Porque o maior inimigo do homem é a morte, mas Cristo venceu a morte. Por isso o cristão não tem medo da morte, porque ele vai viver em uma nova criação que será ressurgida através de Cristo, para viver para todo sempre. E nós vemos que a crucificação era direcionada àqueles que se rebelavam contra o Império Romano. O teólogo de Hong Kong, chamado Kyok-Pul Han, ele fala assim: o cristianismo não pode ser entendido sem o Império. Não podemos entender a Bíblia sem saber algo sobre as lutas pela sobrevivência. Primeiramente do povo hebreu, sobre os impérios babilônicos, assírio, persa, grego e por fim romano. O cristianismo começa no Império Romano, no qual Jesus e os primeiros discípulos viveram como povos colonizados. Jesus morreu na cruz, que era o símbolo do terrorismo do Estado e uma forma de tortura e punição para rebeldes políticos. Então, em Roma, nós vemos no contexto que Jesus vivia, ele foi morto porque a sociedade deveria adorar aos deuses romanos, a Zeus e os deuses gregos, Zeus, Atenas, Poseidon, os vários deuses que Paulo, quando vai até Atenas, vê, e lá tem a inscrição de um Deus invisível. Ele diz: esse Deus invisível é o Deus que eu adoro. Mas lá eram cheios de deuses, onde a sociedade servia a esses deuses, onde os deuses faziam rebelião, guerras, e nós vemos primeiramente que quando Deus cria o mundo, não há nenhum tipo de guerra. Deus não cria o mundo com guerra, mas esses deuses gregos e romanos criavam o mundo através das guerras. Tem vários mitos, várias histórias dos gregos e romanos que falam que esses deuses criaram os mundos através das guerras que eles faziam. Mas a gente vê que Deus cria tudo do nada, e Deus não tem guerra com ninguém. Deus é um Deus que cria tudo do perfeito. Primeiramente Ele começa do nada e vai criando tudo aos poucos: a terra, os mares, os animais, o ser humano. Deus vai criando tudo aos poucos e perfeito, porque a criação de Deus é perfeita, para mostrar que o Deus de Israel é maior do que os deuses humanos, os deuses fabricados pela humanidade, especialmente os deuses gregos e romanos. Esse Deus é maior do que esses deuses. É um Deus que é maior do que tudo. É um Deus de Israel que é um Deus verdadeiro, porque Ele não faz a partir da guerra, Ele faz a partir do nada. Ele começa tudo a partir do nada, e do nada Ele começa a criar todas as coisas perfeitas e boas, até o jardim do Éden, onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os homens que se rebelam contra Deus, e Deus começa e diz que está arrependido de ter criado o homem. Não arrependido do fato de que o coração dele pesou, mas arrependido do fato de tristeza, de amargura de ter criado o homem e o homem ter se rebelado contra Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Deus faz tudo perfeito e volta a fazer tudo perfeito, porque Ele dá Cristo para morrer na cruz, sobre o Império Romano, sobre as forças desse império, sobre os poderes políticos. Cristo é pendurado no madeiro e visto por todos que moravam ali, o Império Romano e também os israelitas que viviam por perto. Porque ali existia um muro da cidade e foi Jesus crucificado com mais 2 bandidos ao seu lado. Então Jesus também foi tratado como um bandido, como um marginal, porque primeiramente disseram: crucifica esse homem e solta Barrabás. E Barrabás era um prisioneiro, era aquele que se rebelou contra o poder político. Mas olharam para Jesus e disseram: crucificam, porque ele disse ser Deus. E Jesus de fato é o Deus. Mas eles não sabiam, eles não conheciam verdadeiramente a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 10. João 10, João 19, versículo 10. João 19, 10. Amém? Diz assim, João 19, 10. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos quis soltá-lo, mas os judeus gritavam: se voltar a soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-lhe no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico se chama Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Então aqui nós vemos algo muito interessante a respeito da ressurreição. Primeiramente, aquelas pessoas, os judeus, serviam e tinham como rei a César, e diziam que Jesus não era o rei. Mas veja que a inscrição que Pilatos coloca: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E Jesus não se tornou apenas o Rei dos Judeus, mas o Rei do mundo, o Rei de toda a humanidade. Mas esses israelitas não compreenderam, porque era necessário servir a um império, a um líder político, e eles serviam a César. Nós temos um único rei, que é César. Esse Jesus nós não conhecemos, nós não sabemos.
E estamos aqui falando da história de um Jesus e dentro dessa comunidade, dos israelitas, Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus multiplica pães. E essas pessoas estavam presentes em todas essas coisas. Jesus chega a ressuscitar até Lázaro dentre os mortos e até a filha de Jairo, que também trabalhava no Império Romano. Mas essas pessoas não creem em Jesus. Aquelas pessoas preferiram seguir a César do que a Jesus. E nós temos, infelizmente, no Brasil, vivemos isso ano passado. Ano passado estávamos erguendo os dois deuses, ou era o lado direito ou o lado esquerdo. Ou você votaria em Lula, ou você votaria em Bolsonaro. Era como tido a salvação do Brasil, seria Lula ou seria Bolsonaro. E nós vemos que esses homens apenas querem um poder para serem vistos e ganharem dinheiro e fama, e não querem fazer o bem da população, da humanidade, principalmente do Brasil, da humanidade brasileira. Esses homens viveram essa guerra e os religiosos foram em cima disso, com idolatria política. E nós vemos que aqui existia também esse fato dos políticos servirem ao rei, das pessoas servirem ao rei. E não foi diferente com a igreja, que passou a idolatrar políticos como se fosse Salvador do Brasil. Mas já sabemos que a nossa morada não é aqui nesse país. A nossa morada é no céu. É uma morada eterna. Nós vamos ficar aqui até quando morrermos. E nós vamos embora. Sabemos que é necessário ter o bem capital para podermos comprar, fazer feira, fazer as compras que necessitamos. Mas também sabemos que não devemos idolatrar homens, nem político algum. Porque Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem, maldito o homem que coloca a esperança em outro homem. Porque todo homem que está debaixo da terra é pecaminoso, é mau. Só Jesus Cristo é verdadeiro. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, que está acima de todos os reis e todos os líderes políticos que estão aí na história da humanidade. Vai ter guerras, rumores de guerras, e tudo isso faz parte da humanidade, da história, porque o homem é mau. E tudo isso será destruído, mas Jesus vai dizer: haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo será transformado através do poder de Deus, através do poder de Jesus Cristo. E é nisso que deve estar a nossa esperança. A nossa esperança deve estar no Rei eterno, que é Jesus Cristo. A nossa esperança não deve estar em político algum, em pessoa nenhuma, mas apenas em Cristo. É Cristo que vai nos ressuscitar. É Cristo que vai nos fazer parte da nova criação, da nova Jerusalém celestial. Então é isso que é a ressurreição. Porque Cristo enfrenta os poderes políticos desse mundo, morre e ressuscita. Jesus humilha o Império Romano, porque o Império Romano tinha como a crucificação, o marketing do maior império do mundo era o Império Romano. Porque eles iam até a crucificação e diziam: nós somos os poderosos do mundo, porque nós podemos matar esses homens e eles vão estar mortos e não vão poder fazer nada contra o Império Romano. E Jesus vai ao contrário disso. Jesus vai e ressuscita. E Jesus diz: eu sou maior do que o Império Romano. Eu sou maior porque eu ressuscitei e estou vivo. O Império Romano dizia que era dono da morte, mas Jesus diz: eu venci a morte, eu sou maior do que esse Império Romano que aí está. Porque ele diz que tem o poder da morte, de matar qualquer um rebelde político. Mas Jesus diz: eu ressuscitei, eu estou vivo e sou maior do que esse império. Eu venci a morte, que vocês dizem que a morte é o final. Jesus diz: não é o final. A morte é apenas um ponto para começar a nova criação, a ressurreição dos filhos de Deus, a ressurreição dos homens. Com isso, Roma, ela tinha uma religião pública que era reforçada principalmente por meio das tradições, dos rituais, dos eventos públicos. Roma tinha a sua religião, a política, a cultura, a filosofia, o entretenimento, o dever, a honra, o trabalho, a família, a guerra, a vida e, como eu disse, a morte. E tudo isso, ele estava interligado em uma grande bola de elástico.
onde a adoração aos deuses era fundamental para quase todas as instituições e também os gregos. Os deuses estavam no comando, eles mereciam respeito e honra, ou haveria um inferno a ser pago, às vezes literalmente, pelos irreverentes. Os romanos, assim como os gregos, aceitavam o princípio fundamental de que os deuses existiam no mundo ao lado dos homens e lutavam com eles em um contexto cívico para alcançar o bem comum. Cícero, um filósofo grego, acreditava que os deuses mereciam a devoção e a honra dos seres humanos. Os deuses eram como os magistrados divinos. Os seres humanos deveriam ser súditos destes deuses, porque eles controlavam a vida e o destino do ser humano. Então esses deuses necessitavam de adoração. Existiam vários deuses em Roma e na Grécia. E nós vemos que Paulo, quando vai a Atenas, em Atos, debater com esses filósofos, tem lá a inscrição de todos os deuses. Tem um Deus da cura, tem um Deus da beleza, tem um Deus de todas as coisas. E quando ele olha e vê o Deus invisível, e Paulo aproveita e diz: esse Deus invisível é a quem eu sirvo. Porque ele viu a maioria dos deuses que corrompiam aquela cidade, ao ponto de Paulo ficar assustado com tantos deuses que faziam parte daquela cidade. Mas Paulo vai lá e diz: a esse Deus invisível é o que eu sirvo. E aqueles homens ficaram maravilhados com a palavra de Paulo, a sua filosofia, e procuravam depois a Paulo, que eles queriam saber um pouco mais sobre esse Deus invisível. E Paulo depois volta para debater novamente com esses filósofos. E sabemos que Paulo foi um dos grandes apóstolos, um apóstolo que até Pedro diz que não sabiam reconhecer a sua palavra, porque ele era um erudito, era uma pessoa que sabia muito, era muito inteligente, e Pedro se rende a Paulo em suas cartas, em 1 Pedro. E ele diz que Paulo era um homem tão inteligente que ele combatia com os filósofos, e disse: esse Deus invisível é o que eu sirvo. Não existe outro Deus além do Deus invisível, porque ele criou a terra, o mar e tudo o que neles há. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus invisível. Não necessitamos de outros deuses para servirmos, porque a nossa vida é preenchida por apenas um Deus. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que habita em nossos corações, em nossas vidas. E Ele é invisível porque nós não vemos, mas temos a esperança nele. Temos a esperança que o Espírito Santo trabalha em nós, cada dia. Eu gostaria, continuando, que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, apenas o começo do versículo 1, que é para entendermos a realidade da ressurreição. Gênesis capítulo 1, verso 1, vai nos mostrar uma frase simples e importante. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Apenas aí, no princípio, Deus. Nós vimos que haveria algo no princípio, e nesse princípio era Deus. Deus apenas não cria o universo, Deus apenas não é um criador, mas Deus é um sustentador desse universo. No princípio Deus, que João vai reforçar também no capítulo 1 do Evangelho de João, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então Jesus era o Deus que também estava no princípio, criando todas as coisas. E João volta a essa realidade, porque sabemos que o livro de João também é falando sobre os fatos de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E nós sabemos que, como filme policial, nós esperamos
que o mal seja vencido. E muitas vezes é necessário Jesus enfrentar o mal. Primeiramente, Jesus é tentado 40 dias e 40 noites pelo próprio Satanás. Diz: transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Joga-se daqui e dá ordem aos seus anjos para que eles te peguem, e você não tropeçará em nenhuma pedra. Isso tudo já começa com Satanás interferindo na vida de Cristo, na vida do Deus que encarnou e veio em carne nessa sociedade. E Jesus vai, cheio de graça e de verdade, debatendo com os religiosos daquela época, debatendo com os impérios, com os reis. E Jesus mostra a sua graça e a sua verdade. Os religiosos todas as vezes queriam matar Jesus, queriam fazer uma emboscada para pegar Jesus. E teve um momento que Jesus disse: se for necessário, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O Jesus, humanamente falando, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, isso é maravilhoso, isso é difícil de explicar. Assim como um Deus se torna três, a Trindade também é algo difícil de explicar. Que um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo é algo tão difícil de explicar, mas é algo tão maravilhoso. E a gente vê que Jesus enfrenta tudo isso. Chega um momento que ele se angustia tanto que começa a suar gotas de sangue. Então Jesus mostra a sua humanidade. Jesus também chora quando vê seu amigo Lázaro morto. Jesus teve sede e bebe com seus discípulos. Jesus se alegrava com a conversão dos pecadores e fazia festa, o que era diferente na cultura judaica. Quando as pessoas se convertiam ao judaísmo, ao fariseísmo, faziam um jejum. Mas Jesus faz diferente. Jesus faz um banquete, especialmente com Mateus, que nós lemos agora. Mateus, como um cobrador de impostos, Jesus vai até a sua casa e faz um banquete que ele recebeu a Cristo. E chama aqueles pecadores, e os homens ficam estranhando: esse homem anda com pecadores. E Jesus diz: eu não vim chamar os sãos, mas sim os doentes. Jesus diz: os doentes é esses que necessitam de salvação, e os doentes somos nós que necessitamos de salvação. Nós somos doentes e o remédio é Cristo. O remédio é Cristo. Nós estamos tristes, a felicidade é Cristo. Nós estamos angustiados, todos sobrecarregados, Jesus leva o jugo, e o jugo dele é suave e é leve. Jesus é aquele que transforma a vida de todo o que aquele nele crê. Jesus é aquele que veio, mas foi necessário enfrentar uma morte, ser humilhado, cuspido, enfrentar uma coroa de espinhos, ser chicoteado e enfrentar uma cruz, mas ressuscitar e dizer que está acima da morte. Então, para finalizar, eu vou finalizar com um texto que diz assim, na verdade com dois textos. Vou finalizar com dois textos. O primeiro diz assim: a mensagem de Jesus era que Deus estava se tornando rei, em e por meio de seu trabalho, sua pregação, suas curas e até mesmo por sua morte na cruz. Então, com o lançamento da nova criação em sua ressurreição e o dom do Espírito, os primeiros seguidores de Jesus, seguindo o exemplo de seu mestre, declararam que os poderes rebeldes haviam sido e estavam sendo derrotados. Depois disso, a criação estava sendo curada e o novo povo, judeus e gentios juntos, estava sendo redimido e unido em uma criação renovada que poderia ser antecipada pelo dom do Espírito de Deus. Para a igreja primitiva, o reino de Deus nunca se referia a ir para o céu. Era uma forma de resumir o que Deus havia estabelecido embrionariamente aí em Jesus Cristo. A obra conduzida pelo Espírito que Deus estava realizando entre eles no presente e o que Deus estabeleceria na plenitude dos tempos. Foi esse senso do reino de Deus como algo já antecipado,
sendo levado adiante, mas ainda esperado, que definiu a igreja primitiva como um movimento do reino, não o reino no sentido de um império terrestre ou de um estado espiritual, mas como uma visão e uma vocação para a ação fiel, que trabalha para trazer a realeza de Deus sobre cada faceta da vida humana. Se quisermos participar e promover o reino de Deus na terra, então devemos reorientar e redobrar nossos esforços para colocar em prática esse projeto de reino. O reino de Deus é um imperativo que impulsiona a pregação evangelística da igreja e suas virtudes, e nos compele a reordenar nossas vidas de acordo com os símbolos e a história de Jesus, como Rei crucificado, ressuscitado e exaltado. Mas é preciso fazer uma advertência para que não equiparemos injuriamente nossos próprios esforços diretamente com o próprio reino de Deus. É por isso que, como já dissemos, ecoando Paulo em Colossenses 4:11, falamos não de construir um reino, mas de construir para o reino. Agimos com fé, esperança e amor no presente, oferecendo nossa vida como um sacrifício vivo ao nosso exaltado Senhor. Depois, no poder do Espírito, preparamos esta terra amaldiçoada pelo pecado e devastada pela guerra, para receber o reino de Deus no dia em que o céu e a terra se casarão. Realmente queremos, da melhor forma possível, fazer com que o reino de Deus venha, para que seja na terra como no céu. Estamos, por meio de nossos trabalhos no reino, preparando a noiva para encontrar o noivo, arrumando a mesa para a ceia do casamento do Cordeiro, e que cuidando da criação para o dia que Deus será tudo em todos. Amém? Nós vemos primeiramente que as mulheres foram ao túmulo de Jesus tristes e com medo, porque viram um homem diferente e um terremoto. Era um anjo com aspecto diferente, e disseram que ele diz e traz as boas novas àquela mulher. Não tenha medo, ele não está aqui, mas ressuscitou. E aquelas mulheres saem chorando e com alegria para contar isso aos discípulos. Enquanto isso, como eu falei, o Império Romano estava tramando algo para dizer que haveriam roubado o corpo de Jesus. Então pagaram dinheiro àqueles soldados para que mentissem e dizer que removeram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Mas Jesus aparece aos seus discípulos e, como eu disse aqui, o reino de Deus é feito pela igreja, porque Jesus deixa a mensagem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê faça parte do novo reino.